Você já teve aquela sensação de que algo estava errado, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde? Aquele frio na barriga que não passa, aquele silêncio pesado que toma conta da casa, aquele olhar do seu marido que não encontra mais o seu? Pois foi exatamente isso que eu senti durante meses, até que um dia, sem querer, descobri que ele estava preparando o divórcio. E o pior, ele estava fazendo isso nas minhas costas, com um plano milimetricamente calculado para me deixar sem nada. Mas o que ele não esperava era que eu também tinha um plano. E dias depois de descobrir tudo, eu desloquei minha fortuna. Hoje, vou contar para vocês como foi que eu virei o jogo e saí dessa história de cabeça erguida. Meu nome é Mariana, tenho 38 anos e moro em São Paulo, na Zona Sul. Sou empresária, dona de uma rede de clínicas de estética que construí do zero, com muito suor, noites sem dormir e uma determinação que nem eu sabia que tinha. Conheci o Rafael há 12 anos, num evento de negócios. Ele era charmoso, bem vestido, falava com segurança sobre investimentos e mercado financeiro. Trabalhava como consultor financeiro e parecia ter a vida toda planejada. Eu estava começando a expandir minha primeira clínica, e ele me impressionou com a forma como entendia de números, de estratégias, de crescimento. A gente se aproximou rápido. Ele era atencioso, me levava para jantar em restaurantes bonitos, me mandava mensagens durante o dia, perguntando como eu estava. Parecia genuíno. Parecia que ele realmente se importava. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num sítio em Ibiúna. Foi um dia lindo, com sol de fim de tarde, cheiro de grama molhada e o som dos pássaros ao fundo. Eu estava feliz, acreditava que tinha encontrado um parceiro de verdade, alguém que ia caminhar comigo, que ia me apoiar nos momentos difíceis e comemorar comigo nos momentos bons. E durante os primeiros anos, foi assim. Ele me ajudava com as finanças das clínicas, organizava planilhas, conversava comigo sobre investimentos. Eu confiava nele. Confiava tanto que quando ele sugeriu que a gente colocasse alguns bens em nome dele para facilitar a declaração de imposto de renda, eu aceitei sem pestanejar. Afinal, éramos casados. Éramos um time, não é mesmo? Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ele ficou mais distante, mais frio. As conversas que a gente tinha no café da manhã, enquanto eu tomava meu café com leite e ele folheava o jornal, foram ficando cada vez mais curtas, mais vazias. Ele parava de me olhar nos olhos. Quando eu chegava em casa depois de um dia exaustivo na clínica, ele já estava no escritório dele, trancado, mexendo no computador. Dizia que estava resolvendo coisas de trabalho, que tinha muitos clientes, que estava ocupado. Eu acreditava. Ou melhor, eu queria acreditar. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, eu sentia que alguma coisa estava errada. Comecei a reparar em pequenos detalhes. Ele passou a sair mais cedo de casa, voltava mais tarde. Dizia que tinha reuniões, almoços de negócios, compromissos que não podiam ser adiados. O celular dele vivia virado para baixo na mesa. Quando tocava, ele levantava rápido e ia atender no quarto, fechando a porta. Uma vez, eu perguntei quem era, e ele respondeu com um sorriso forçado que era um cliente chato, que não parava de ligar. Eu engoli aquilo, mas a sensação ruim não passava. Comecei a dormir mal, a acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, olhando para o teto do quarto, ouvindo o barulho do ventilador girando e me perguntando o que estava acontecendo com a gente. Tentei conversar com ele algumas vezes. Sentava no sofá da sala, esperava ele chegar, preparava um chá de camomila para os dois e puxava assunto. Perguntava se estava tudo bem, se ele estava feliz, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para melhorar as coisas entre a gente. Ele sempre dizia que estava tudo normal, que era só estresse do trabalho, que eu estava preocupada demais. E eu, como uma idiota, acreditava. Ou fingia acreditar. Porque a verdade é que eu tinha medo de encarar a realidade. Medo de descobrir que o homem que eu amava, que eu tinha escolhido para dividir a vida comigo, estava me enganando.
Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu tinha saído mais cedo da clínica porque tinha cancelado uma reunião de última hora. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde, coisa que eu nunca fazia. A casa estava silenciosa, com aquele cheiro de café velho que fica no ar quando ninguém abre as janelas. Subi para o quarto para trocar de roupa e, ao passar pelo escritório dele, vi que a porta estava entreaberta. Ele não estava em casa. O carro dele não estava na garagem. Normalmente eu nem entraria ali, mas naquele dia, sei lá, alguma coisa me empurrou para dentro daquele cômodo. O computador dele estava ligado. A tela estava acesa, mostrando uma planilha cheia de números, nomes, datas. Eu me aproximei, com o coração batendo forte no peito, as mãos suando. Li os títulos das colunas: bens, valores, transferências, advogado, data de entrada. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquilo era um planejamento de divórcio. Um planejamento detalhado, organizado, frio. Ele tinha listado todos os nossos bens, tinha separado o que estava no nome dele, o que estava no meu nome, o que estava em nome da empresa. Tinha anotações sobre como transferir valores, como proteger o patrimônio dele, como minimizar o que eu receberia na partilha. Tinha até o nome de um advogado especializado em divórcio, com data marcada para uma reunião na semana seguinte. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquela tela, sentindo o mundo desabar em cima de mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes, salgadas, molhando minha blusa. Eu não conseguia acreditar. Ele estava planejando me deixar. E pior, estava planejando me deixar sem nada, ou quase nada. Ele tinha transferido parte dos investimentos que estavam em nome conjunto para contas que eu nem sabia que existiam. Tinha colocado imóveis no nome da mãe dele. Tinha feito movimentações financeiras que eu, ocupada demais com o trabalho, com as clínicas, com a rotina, não tinha percebido. Sentei na cadeira dele, ainda tremendo, e comecei a ler tudo com atenção. Cada linha daquela planilha era uma facada. Cada anotação era uma prova de que ele não me amava mais, de que talvez nunca tivesse me amado de verdade. Ele estava me tratando como um problema a ser resolvido, como um obstáculo no caminho dele. E eu, que tinha confiado nele, que tinha dividido tudo com ele, que tinha construído uma vida ao lado dele, estava sendo descartada como se não valesse nada. Respirei fundo, limpei as lágrimas com as costas da mão e peguei meu celular. Tirei fotos de tudo. Da planilha, dos documentos que estavam na gaveta dele, dos e-mails que ele tinha trocado com o advogado. Guardei tudo na nuvem, em uma pasta protegida por senha. Depois, desliguei o computador, arrumei tudo exatamente como estava e saí daquele escritório. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão, sentindo as pernas bambas. Fui até a cozinha, abri a geladeira, peguei uma garrafa de água gelada e bebi direto do gargalo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que estava tomando conta de mim. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu estava na sala, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Ele entrou, me cumprimentou com um beijo frio na testa, perguntou se eu tinha jantado e foi direto para o escritório. Eu fiquei ali, fingindo que estava prestando atenção no programa, mas minha cabeça estava a mil. Eu precisava agir rápido. Eu precisava proteger o que era meu. Eu precisava virar esse jogo. No dia seguinte, de manhã cedo, liguei para a minha advogada, a doutora Beatriz, uma mulher competente, séria, que já tinha me ajudado com contratos das clínicas. Marquei uma reunião urgente. Cheguei no escritório dela às 9 da manhã, com uma pasta cheia de documentos, prints, fotos, tudo que eu tinha conseguido reunir. Contei para ela tudo o que tinha descoberto, mostrei as provas, expliquei a situação. Ela me ouviu com atenção, fazendo anotações, franzindo a testa, balançando a cabeça. Quando terminei de falar, ela me olhou nos olhos e disse: "Mariana, você fez a coisa certa ao vir aqui. Ele está tentando te prejudicar, mas a gente vai reverter isso. Você tem provas, você tem documentos, você tem direito. E mais importante, você tem tempo."
Ele ainda não entrou com o pedido de divórcio. Isso significa que a gente pode agir primeiro. E foi exatamente o que a gente fez. Nos dias seguintes, eu e a doutora Beatriz trabalhamos juntas, montando uma estratégia. Eu desloquei minha fortuna. Transferi os valores que estavam em contas conjuntas para contas exclusivamente minhas. Coloquei os imóveis que estavam no meu nome em uma holding familiar, protegendo meu patrimônio. Retirei meu nome de investimentos que ele tinha feito sem o meu conhecimento. Organizei tudo de forma legal, transparente, com documentos, com testemunhas, com respaldo jurídico. Eu não ia deixar ele me passar a perna. Eu não ia deixar ele me tratar como se eu fosse descartável. E enquanto eu fazia tudo isso, ele continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Continuava saindo cedo, voltando tarde, trancado no escritório, mexendo no celular. Ele não fazia ideia de que eu sabia de tudo. Ele não fazia ideia de que eu estava 10 passos à frente dele. E essa sensação de ter o controle da situação, de saber que eu não era mais a vítima, me dava uma força que eu nem sabia que tinha. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. Eu acordava de madrugada, com o coração acelerado, a cabeça fervilhando de pensamentos, de planos, de estratégias. Tomava banho ainda no escuro, o chuveiro quente lavando não só o corpo, mas também a raiva, a tristeza, a sensação de traição que pesava no meu peito. Me arrumava em silêncio, tomava meu café sozinha na cozinha, olhando pela janela para a rua ainda vazia, ouvindo o barulho distante dos primeiros carros passando. E então, saía para mais uma reunião com a doutora Beatriz, mais uma conversa com o contador, mais uma assinatura de documento, mais um passo na direção da minha liberdade. Rafael continuava a mesma rotina. Saía cedo, voltava tarde, mal olhava para mim. Quando a gente se cruzava em casa, ele soltava um oi seco, pegava alguma coisa na geladeira e sumia de novo. Eu fingia normalidade, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava em guerra. Uma guerra silenciosa, estratégica, calculada. E eu estava ganhando. A doutora Beatriz me orientou a fazer um levantamento completo de todos os bens que a gente tinha acumulado durante o casamento. Imóveis, carros, investimentos, ações, contas bancárias, tudo. Ela pediu extratos, certidões, comprovantes. E foi nesse processo que eu descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Rafael tinha aberto contas em bancos que eu nem sabia que ele tinha relacionamento. Tinha feito investimentos em nome de laranjas, usando o CPF de parentes distantes. Tinha transferido valores significativos para a conta da mãe dele, alegando que era para ajudar com despesas médicas, mas que na verdade era uma forma de esconder dinheiro. Quando vi tudo aquilo, senti uma mistura de raiva e decepção tão grande que tive vontade de gritar, de socar a parede, de confrontá-lo ali mesmo. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei fundo, anotei tudo, tirei cópias, guardei as provas. Porque eu sabia que a melhor vingança não era o escândalo, não era o barraco, não era a briga. A melhor vingança era a vitória. E eu ia vencer. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha vida financeira. Conversei com meu contador, o seu Mário, um senhor de uns 60 anos, de óculos grossos e jeito paciente, que cuidava das finanças das minhas clínicas desde o início. Expliquei para ele a situação, mostrei os documentos, pedi orientação. Ele me ajudou a criar uma estrutura legal para proteger meu patrimônio. Montamos uma holding, transferimos os imóveis, reorganizamos os contratos das clínicas. Tudo dentro da lei, tudo documentado, tudo transparente. Eu não ia dar margem para ele me acusar de nada. Também conversei com minha sócia, a Fernanda, que era minha amiga desde a faculdade e que tinha embarcado comigo nessa aventura de abrir as clínicas. Contei para ela o que estava acontecendo. Ela ficou chocada, indignada, me abraçou forte e disse que estava comigo, que ia me apoiar no que fosse preciso. Juntas, a gente revisou todos os contratos, garantiu que minha parte na sociedade estava protegida, que Rafael não teria acesso a nada que fosse relacionado ao negócio, porque ele tinha tentado, ao longo dos anos,
se meter nas decisões da empresa, sugerir mudanças, opinar sobre investimentos. E eu, ingênua, tinha deixado. Mas agora, não mais. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo do que o normal. Eu estava na sala, mexendo no notebook, respondendo e-mails. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e disse que precisava conversar comigo. Meu coração disparou. Será que ele ia finalmente tocar no assunto? Será que ele ia ter coragem de me dizer na cara que queria o divórcio? Ele sentou na poltrona em frente a mim, cruzou as pernas, passou a mão no cabelo e começou a falar. Disse que estava pensando em fazer uns investimentos novos, que tinha encontrado umas oportunidades boas no mercado, que precisava da minha assinatura em alguns documentos para movimentar uns valores que estavam em conta conjunta. Falou com aquela voz calma, controlada, como se estivesse apenas discutindo negócios. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava tentando me manipular, tentando me fazer assinar papéis que iam facilitar ainda mais o plano dele de me deixar sem nada. Eu olhei para ele, fingi que estava pensando, e disse que ia analisar os documentos com calma, que ia conversar com meu contador antes de assinar qualquer coisa. Ele franziu a testa, pareceu incomodado, mas não insistiu. Disse que tudo bem, que não tinha pressa, mas que seria bom eu resolver logo porque as oportunidades não iam durar para sempre. Eu sorri, disse que ia cuidar disso e voltei a mexer no notebook. Ele ficou ali mais alguns minutos, em silêncio, e depois levantou e foi para o escritório. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, pensando em como a gente tinha chegado até ali. Lembrei do dia do nosso casamento, da promessa que a gente tinha feito um para o outro, de estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E me perguntei, onde foi que tudo deu errado? Será que ele nunca me amou de verdade? Será que eu era apenas um meio para ele alcançar o que queria? Será que todo aquele tempo que a gente passou junto foi uma mentira? As lágrimas voltaram a escorrer, molhando o travesseiro. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de luto. Eu estava de luto pelo casamento que eu achava que tinha, pela vida que eu achava que a gente estava construindo juntos. Mas ao mesmo tempo, eu estava renascendo. Estava me tornando mais forte, mais esperta, mais determinada. Eu não ia deixar ele me destruir. Eu ia sair dessa história de cabeça erguida. Nos dias seguintes, intensifiquei as ações. Transferi mais valores, reorganizei mais contratos, blindei ainda mais meu patrimônio. A doutora Beatriz me mantinha informada de cada passo, de cada documento assinado, de cada estratégia implementada. E então, ela me deu a notícia que eu estava esperando. Estava tudo pronto. Eu estava protegida. Meu patrimônio estava seguro. E agora, era hora de agir. Marcamos uma reunião com Rafael. Eu, a doutora Beatriz e ele. Disse para ele que precisávamos conversar sobre a nossa situação financeira, que tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Ele aceitou, sem desconfiar de nada. Marcamos para uma sexta-feira à tarde, no escritório da advogada. Quando chegou o dia, eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo, tranquila. Eu sabia que tinha feito tudo certo, que tinha as provas, que tinha o respaldo legal. Cheguei no escritório antes dele, sentei na sala de reuniões ao lado da doutora Beatriz e esperei. Ele chegou pontualmente, de terno, pasta na mão, com aquele ar de quem estava no controle da situação. Sentou na cadeira em frente a mim, cumprimentou a advogada com um aceno de cabeça e perguntou do que se tratava. A doutora Beatriz abriu uma pasta, tirou alguns documentos e começou a falar. Disse que tinha sido procurada por mim para tratar de questões relacionadas ao nosso casamento, que tinha feito um levantamento completo dos nossos bens e que tinha identificado algumas irregularidades. Rafael ficou pálido. Tentou disfarçar, mas eu vi o susto nos olhos dele. Ela continuou,
listando todas as movimentações financeiras suspeitas que ele tinha feito. As transferências para contas de terceiros, os imóveis colocados no nome da mãe dele, os investimentos escondidos. E então, ela jogou a bomba. Disse que eu tinha provas de tudo, que tinha documentos, prints, e-mails, e que se ele quisesse evitar um processo longo e desgastante, o melhor seria a gente resolver tudo de forma amigável. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, surpresa e talvez um pouco de respeito. Ele percebeu que tinha subestimado a mulher que estava sentada na frente dele. Ele percebeu que eu não era mais a Mariana ingênua que confiava cegamente nele. Eu era outra pessoa. Eu era mais forte. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que ele não tinha feito nada de errado, que tudo tinha explicação. Mas a doutora Beatriz não deixou. Ela apresentou documento por documento, prova por prova, desmontando cada argumento dele. E no final, ele não teve escolha. Ele teve que aceitar os termos que a gente propôs. Termos justos, equilibrados, mas que garantiam que eu não ia sair dessa história prejudicada. Saímos daquela reunião com tudo encaminhado. O divórcio ia ser consensual, a partilha ia ser feita de forma justa, e ele ia ter que devolver tudo que tinha tentado esconder. Eu senti um alívio enorme, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Eu tinha conseguido. Eu tinha virado o jogo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O processo de divórcio correu sem grandes problemas, porque Rafael sabia que se ele tentasse complicar, eu tinha todas as provas necessárias para expor tudo o que ele tinha feito. Ele assinou os papéis, aceitou os termos, e cada um seguiu seu caminho. Ele saiu de casa, foi morar num apartamento alugado na Vila Mariana, e eu fiquei na nossa casa, que agora era só minha. No começo, foi estranho. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu andava pelos cômodos, olhava para os móveis, para as fotos que ainda estavam penduradas na parede, e sentia um aperto no peito. Mas aos poucos fui me acostumando. Fui tirando as fotos, mudando a decoração, trazendo coisas novas, cores novas, vida nova. Comprei plantas, coloquei vasos na varanda, abri as janelas para deixar o sol entrar. A casa foi se transformando, e eu também. Voltei a me dedicar às clínicas com uma energia renovada. A Fernanda e eu fizemos planos de expansão. Abrimos uma nova unidade na Zona Oeste, contratamos mais funcionários, investimos em equipamentos novos. O negócio estava crescendo, e eu estava orgulhosa do que a gente tinha construído. Orgulhosa de mim mesma, da minha capacidade de superar, de seguir em frente, de não deixar que a traição de um homem me definisse. Também voltei a cuidar de mim. Comecei a fazer terapia, coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Conversar com a psicóloga me ajudou a entender muitas coisas, a processar a dor, a raiva, a sensação de abandono. Ela me ensinou que eu não era culpada pelo que tinha acontecido, que eu tinha feito o melhor que podia com as informações que tinha na época, e que o importante agora era seguir em frente, aprender com a experiência e não deixar que isso me impedisse de ser feliz de novo. Voltei a sair com as amigas, coisa que eu tinha deixado de fazer durante os últimos anos do casamento. A gente ia para bares, restaurantes, cinemas, ria, conversava, desabafava. Elas me apoiaram muito, me ouviram, me deram força. E aos poucos, eu fui me sentindo viva de novo, inteira de novo. Um dia, uns 6 meses depois do divórcio, eu estava na clínica, atendendo uma cliente, quando recebi uma mensagem no celular. Era do Rafael. Meu coração deu um pulo. A gente não tinha mais contato, só trocávamos mensagens quando era absolutamente necessário para resolver alguma questão burocrática do divórcio. Abri a mensagem com o coração apertado, sem saber o que esperar. Ele dizia que queria conversar comigo, que tinha algumas coisas para dizer, que gostaria de me encontrar para tomar um café. Eu fiquei em dúvida.
Parte de mim queria ignorar, bloquear, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra parte, a parte que ainda tinha perguntas sem resposta, que ainda precisava de um fechamento, aceitou. Respondi que tudo bem, que podia ser num café perto da clínica, num sábado de manhã. Quando chegou o dia, eu estava nervosa. Me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa que me deixava confiante, passei um batom vermelho, prendi o cabelo. Cheguei no café antes dele, pedi um cappuccino e sentei numa mesa perto da janela. Ele chegou alguns minutos depois, com uma aparência cansada, mais magro, com olheiras. Sentou na minha frente, pediu um café preto e ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele começou a falar. Disse que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido, que tinha errado, que tinha sido egoísta, que tinha te tratado mal. Disse que não tinha desculpa para o que fez, que sabia que tinha te magoado, que tinha traído a confiança que você depositou nele. E então, ele pediu desculpas. Não era uma desculpa dramática, cheia de promessas vazias. Era uma desculpa sincera, carregada de arrependimento. Eu ouvi tudo em silêncio, segurando a xícara de cappuccino entre as mãos, sentindo o calor da porcelana. Quando ele terminou, eu respirei fundo e disse que aceitava as desculpas dele, mas que isso não mudava nada, que o que ele fez tinha me machucado profundamente, tinha quebrado algo que não podia ser consertado, que eu tinha seguido em frente, que estava bem, que estava feliz e que não tinha a intenção de voltar atrás. Ele balançou a cabeça, disse que entendia, que não esperava nada diferente e que só queria que eu soubesse que ele se arrependia. A gente terminou o café, conversou mais alguns minutos sobre coisas banais, sobre como estavam as clínicas, sobre como ele estava se virando sozinho. E então, a gente se despediu. Ele me deu um abraço rápido, apertado, e foi embora. Eu fiquei ali mais alguns minutos, olhando pela janela, vendo ele se afastar pela calçada, sumindo entre as pessoas. E senti que aquilo era realmente o fim, o fechamento que eu precisava. Hoje, mais de um ano depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer que estou bem. Estou mais do que bem. Estou feliz. As clínicas estão prosperando. Eu estou cercada de pessoas que me amam e me apoiam. E eu aprendi a me valorizar, a não aceitar menos do que eu mereço. Aprendi que confiar é importante, mas que proteger a si mesma é essencial. Aprendi que o amor não pode ser cego, que a gente precisa estar atenta, precisa questionar, precisa se posicionar. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história, é isso. Não deixem ninguém te fazer de idiota. Não deixem ninguém te tratar como se você fosse descartável. Se você sentir que alguma coisa está errada, investigue. Se você descobrir que está sendo enganada, haja. Proteja o que é seu. Proteja a sua dignidade. Proteja o seu futuro. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar sempre do seu lado é você mesma. E agora eu quero saber de vocês. Você já passou por uma situação parecida? Já descobriu que alguém estava te traindo, te enganando, te usando? Como você reagiu? O que você fez? Conta aqui nos comentários, porque a sua história também merece ser ouvida. E se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque a gente precisa se apoiar, precisa se fortalecer, precisa mostrar que a gente não vai abaixar a cabeça para ninguém. Você já teve aquela sensação de que algo estava errado, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde? Aquele frio na barriga que não passa, aquele silêncio pesado que toma conta da casa, aquele olhar do seu marido que não encontra mais o seu? Pois foi exatamente isso que eu senti durante meses, até que um dia, sem querer, descobri que ele estava preparando o divórcio. E o pior, ele estava fazendo isso nas minhas costas, com um plano milimetricamente calculado para me deixar sem nada. Mas o que ele não esperava era que eu também tinha um plano. E dias depois de descobrir tudo, eu desloquei minha fortuna. Hoje, vou contar para vocês como foi que eu virei o jogo,
e saí dessa história de cabeça erguida. Meu nome é Mariana, tenho 38 anos e moro em São Paulo, na Zona Sul. Sou empresária, dona de uma rede de clínicas de estética que construí do zero, com muito suor, noites sem dormir e uma determinação que nem eu sabia que tinha. Conheci o Rafael há 12 anos, num evento de negócios. Ele era charmoso, bem vestido, falava com segurança sobre investimentos e mercado financeiro. Trabalhava como consultor financeiro e parecia ter a vida toda planejada. Eu estava começando a expandir minha primeira clínica, e ele me impressionou com a forma como entendia de números, de estratégias, de crescimento. A gente se aproximou rápido. Ele era atencioso, me levava para jantar em restaurantes bonitos, me mandava mensagens durante o dia, perguntando como eu estava. Parecia genuíno. Parecia que ele realmente se importava. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num sítio em Ibiúna. Foi um dia lindo, com sol de fim de tarde, cheiro de grama molhada e o som dos pássaros ao fundo. Eu estava feliz, acreditava que tinha encontrado um parceiro de verdade, alguém que ia caminhar comigo, que ia me apoiar nos momentos difíceis e comemorar comigo nos momentos bons. E durante os primeiros anos, foi assim. Ele me ajudava com as finanças das clínicas, organizava planilhas, conversava comigo sobre investimentos. Eu confiava nele. Confiava tanto que quando ele sugeriu que a gente colocasse alguns bens em nome dele para facilitar a declaração de imposto de renda, eu aceitei sem pestanejar. Afinal, éramos casados. Éramos um time, não é mesmo? Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ele ficou mais distante, mais frio. As conversas que a gente tinha no café da manhã, enquanto eu tomava meu café com leite e ele folheava o jornal, foram ficando cada vez mais curtas, mais vazias. Ele parava de me olhar nos olhos. Quando eu chegava em casa depois de um dia exaustivo na clínica, ele já estava no escritório dele, trancado, mexendo no computador. Dizia que estava resolvendo coisas de trabalho, que tinha muitos clientes, que estava ocupado. Eu acreditava. Ou melhor, eu queria acreditar. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, eu sentia que alguma coisa estava errada. Comecei a reparar em pequenos detalhes. Ele passou a sair mais cedo de casa, voltava mais tarde. Dizia que tinha reuniões, almoços de negócios, compromissos que não podiam ser adiados. O celular dele vivia virado para baixo na mesa. Quando tocava, ele levantava rápido e ia atender no quarto, fechando a porta. Uma vez, eu perguntei quem era, e ele respondeu com um sorriso forçado que era um cliente chato, que não parava de ligar. Eu engoli aquilo, mas a sensação ruim não passava. Comecei a dormir mal, a acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, olhando para o teto do quarto, ouvindo o barulho do ventilador girando e me perguntando o que estava acontecendo com a gente. Tentei conversar com ele algumas vezes. Sentava no sofá da sala, esperava ele chegar, preparava um chá de camomila para os dois e puxava assunto. Perguntava se estava tudo bem, se ele estava feliz, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para melhorar as coisas entre a gente. Ele sempre dizia que estava tudo normal, que era só estresse do trabalho, que eu estava preocupada demais. E eu, como uma idiota, acreditava. Ou fingia acreditar. Porque a verdade é que eu tinha medo de encarar a realidade. Medo de descobrir que o homem que eu amava, que eu tinha escolhido para dividir a vida comigo, estava me enganando. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu tinha saído mais cedo da clínica porque tinha cancelado uma reunião de última hora. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde, coisa que eu nunca fazia. A casa estava silenciosa, com aquele cheiro de café velho que fica no ar quando ninguém abre as janelas. Subi para o quarto para trocar de roupa e, ao passar pelo escritório dele, vi que a porta estava entreaberta. Ele não estava em casa. O carro dele não estava na garagem. Normalmente eu nem entraria ali, mas naquele dia, sei lá, alguma coisa me empurrou para dentro daquele cômodo. O computador dele estava ligado. A tela estava acesa, mostrando uma planilha cheia de números, nomes, datas. Eu me aproximei,
com o coração batendo forte no peito, as mãos suando. Li os títulos das colunas: bens, valores, transferências, advogado, data de entrada. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquilo era um planejamento de divórcio. Um planejamento detalhado, organizado, frio. Ele tinha listado todos os nossos bens, tinha separado o que estava no nome dele, o que estava no meu nome, o que estava em nome da empresa. Tinha anotações sobre como transferir valores, como proteger o patrimônio dele, como minimizar o que eu receberia na partilha. Tinha até o nome de um advogado especializado em divórcio, com data marcada para uma reunião na semana seguinte. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquela tela, sentindo o mundo desabar em cima de mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes, salgadas, molhando minha blusa. Eu não conseguia acreditar. Ele estava planejando me deixar. E pior, estava planejando me deixar sem nada, ou quase nada. Ele tinha transferido parte dos investimentos que estavam em nome conjunto para contas que eu nem sabia que existiam. Tinha colocado imóveis no nome da mãe dele. Tinha feito movimentações financeiras que eu, ocupada demais com o trabalho, com as clínicas, com a rotina, não tinha percebido. Sentei na cadeira dele, ainda tremendo, e comecei a ler tudo com atenção. Cada linha daquela planilha era uma facada. Cada anotação era uma prova de que ele não me amava mais, de que talvez nunca tivesse me amado de verdade. Ele estava me tratando como um problema a ser resolvido, como um obstáculo no caminho dele. E eu, que tinha confiado nele, que tinha dividido tudo com ele, que tinha construído uma vida ao lado dele, estava sendo descartada como se não valesse nada. Respirei fundo. Limpei as lágrimas com as costas da mão e peguei meu celular. Tirei fotos de tudo. Da planilha, dos documentos que estavam na gaveta dele, dos e-mails que ele tinha trocado com o advogado. Guardei tudo na nuvem, em uma pasta protegida por senha. Depois, desliguei o computador, arrumei tudo exatamente como estava e saí daquele escritório. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão, sentindo as pernas bambas. Fui até a cozinha, abri a geladeira, peguei uma garrafa de água gelada e bebi direto do gargalo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que estava tomando conta de mim. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu estava na sala, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Ele entrou, me cumprimentou com um beijo frio na testa, perguntou se eu tinha jantado e foi direto para o escritório. Eu fiquei ali, fingindo que estava prestando atenção no programa, mas minha cabeça estava a mil. Eu precisava agir rápido. Eu precisava proteger o que era meu. Eu precisava virar esse jogo. No dia seguinte, de manhã cedo, liguei para a minha advogada, a doutora Beatriz, uma mulher competente, séria, que já tinha me ajudado com contratos das clínicas. Marquei uma reunião urgente. Cheguei no escritório dela às 9 da manhã, com uma pasta cheia de documentos, prints, fotos, tudo que eu tinha conseguido reunir. Contei para ela tudo o que tinha descoberto, mostrei as provas, expliquei a situação. Ela me ouviu com atenção, fazendo anotações, franzindo a testa, balançando a cabeça. Quando terminei de falar, ela me olhou nos olhos e disse: "Mariana, você fez a coisa certa ao vir aqui. Ele está tentando te prejudicar, mas a gente vai reverter isso. Você tem provas, você tem documentos, você tem direito. E mais importante, você tem tempo. Ele ainda não entrou com o pedido de divórcio. Isso significa que a gente pode agir primeiro. E foi exatamente o que a gente fez." Nos dias seguintes, eu e a doutora Beatriz trabalhamos juntas, montando uma estratégia. Eu desloquei minha fortuna, transferi os valores que estavam em contas conjuntas para contas exclusivamente minhas. Coloquei os imóveis que estavam no meu nome em uma holding familiar, protegendo meu patrimônio. Retirei meu nome de investimentos que ele tinha feito sem o meu conhecimento. Organizei tudo de forma legal, transparente, com documentos, com testemunhas, com respaldo jurídico. Eu não ia deixar ele me passar a perna. Eu não ia deixar ele me tratar como se eu fosse descartável.
E enquanto eu fazia tudo isso, ele continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Continuava saindo cedo, voltando tarde, trancado no escritório, mexendo no celular. Ele não fazia ideia de que eu sabia de tudo. Ele não fazia ideia de que eu estava 10 passos à frente dele. E essa sensação de ter o controle da situação, de saber que eu não era mais a vítima, me dava uma força que eu nem sabia que tinha. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. Eu acordava de madrugada, com o coração acelerado, a cabeça fervilhando de pensamentos, de planos, de estratégias. Tomava banho ainda no escuro, o chuveiro quente lavando não só o corpo, mas também a raiva, a tristeza, a sensação de traição que pesava no meu peito. Me arrumava em silêncio, tomava meu café sozinha na cozinha, olhando pela janela para a rua ainda vazia, ouvindo o barulho distante dos primeiros carros passando. E então, saía para mais uma reunião com a doutora Beatriz, mais uma conversa com o contador, mais uma assinatura de documento, mais um passo na direção da minha liberdade. Rafael continuava a mesma rotina. Saía cedo, voltava tarde, mal olhava para mim. Quando a gente se cruzava em casa, ele soltava um oi seco, pegava alguma coisa na geladeira e sumia de novo. Eu fingia normalidade, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava em guerra. Uma guerra silenciosa, estratégica, calculada. E eu estava ganhando. A doutora Beatriz me orientou a fazer um levantamento completo de todos os bens que a gente tinha acumulado durante o casamento. Imóveis, carros, investimentos, ações, contas bancárias, tudo. Ela pediu extratos, certidões, comprovantes. E foi nesse processo que eu descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Rafael tinha aberto contas em bancos que eu nem sabia que ele tinha relacionamento. Tinha feito investimentos em nome de laranjas, usando o CPF de parentes distantes. Tinha transferido valores significativos para a conta da mãe dele, alegando que era para ajudar com despesas médicas, mas que na verdade era uma forma de esconder dinheiro. Quando vi tudo aquilo, senti uma mistura de raiva e decepção tão grande que tive vontade de gritar, de socar a parede, de confrontá-lo ali mesmo. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei fundo, anotei tudo, tirei cópias, guardei as provas. Porque eu sabia que a melhor vingança não era o escândalo, não era o barraco, não era a briga. A melhor vingança era a vitória. E eu ia vencer. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha vida financeira. Conversei com meu contador, o seu Mário, um senhor de uns 60 anos, de óculos grossos e jeito paciente, que cuidava das finanças das minhas clínicas desde o início. Expliquei para ele a situação, mostrei os documentos, pedi orientação. Ele me ajudou a criar uma estrutura legal para proteger meu patrimônio. Montamos uma holding, transferimos os imóveis, reorganizamos os contratos das clínicas. Tudo dentro da lei, tudo documentado, tudo transparente. Eu não ia dar margem para ele me acusar de nada. Também conversei com minha sócia, a Fernanda, que era minha amiga desde a faculdade e que tinha embarcado comigo nessa aventura de abrir as clínicas. Contei para ela o que estava acontecendo. Ela ficou chocada, indignada, me abraçou forte e disse que estava comigo, que ia me apoiar no que fosse preciso. Juntas, a gente revisou todos os contratos, garantiu que minha parte na sociedade estava protegida, que Rafael não teria acesso a nada que fosse relacionado ao negócio, porque ele tinha tentado, ao longo dos anos, se meter nas decisões da empresa, sugerir mudanças, opinar sobre investimentos, e eu, ingênua, tinha deixado. Mas agora, não mais. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo do que o normal. Eu estava na sala, mexendo no notebook, respondendo e-mails. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e disse que precisava conversar comigo. Meu coração disparou. Será que ele ia finalmente tocar no assunto? Será que ele ia ter coragem de me dizer na cara que queria o divórcio? Ele sentou na poltrona em frente a mim, cruzou as pernas, passou a mão no cabelo e começou a falar. Disse que estava pensando em fazer uns investimentos novos,
que tinha encontrado umas oportunidades boas no mercado, que precisava da minha assinatura em alguns documentos para movimentar uns valores que estavam em conta conjunta. Falou com aquela voz calma, controlada, como se estivesse apenas discutindo negócios. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava tentando me manipular, tentando me fazer assinar papéis que iam facilitar ainda mais o plano dele de me deixar sem nada. Eu olhei para ele, fingi que estava pensando, e disse que ia analisar os documentos com calma, que ia conversar com meu contador antes de assinar qualquer coisa. Ele franziu a testa, pareceu incomodado, mas não insistiu. Disse que tudo bem, que não tinha pressa, mas que seria bom eu resolver logo porque as oportunidades não iam durar para sempre. Eu sorri, disse que ia cuidar disso e voltei a mexer no notebook. Ele ficou ali mais alguns minutos, em silêncio, e depois levantou e foi para o escritório. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, pensando em como a gente tinha chegado até ali. Lembrei do dia do nosso casamento, da promessa que a gente tinha feito um para o outro, de estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E me perguntei, onde foi que tudo deu errado? Será que ele nunca me amou de verdade? Será que eu era apenas um meio para ele alcançar o que queria? Será que todo aquele tempo que a gente passou junto foi uma mentira? As lágrimas voltaram a escorrer, molhando o travesseiro. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de luto. Eu estava de luto pelo casamento que eu achava que tinha, pela vida que eu achava que a gente estava construindo juntos. Mas ao mesmo tempo, eu estava renascendo. Estava me tornando mais forte, mais esperta, mais determinada. Eu não ia deixar ele me destruir. Eu ia sair dessa história de cabeça erguida. Nos dias seguintes, intensifiquei as ações. Transferi mais valores, reorganizei mais contratos, blindei ainda mais meu patrimônio. A doutora Beatriz me mantinha informada de cada passo, de cada documento assinado, de cada estratégia implementada. E então, ela me deu a notícia que eu estava esperando. Estava tudo pronto. Eu estava protegida. Meu patrimônio estava seguro. E agora, era hora de agir. Marcamos uma reunião com Rafael. Eu, a doutora Beatriz e ele. Disse para ele que precisávamos conversar sobre a nossa situação financeira, que tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Ele aceitou, sem desconfiar de nada. Marcamos para uma sexta-feira à tarde, no escritório da advogada. Quando chegou o dia, eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo, tranquila. Eu sabia que tinha feito tudo certo, que tinha as provas, que tinha o respaldo legal. Cheguei no escritório antes dele, sentei na sala de reuniões ao lado da doutora Beatriz e esperei. Ele chegou pontualmente, de terno, pasta na mão, com aquele ar de quem estava no controle da situação. Sentou na cadeira em frente a mim, cumprimentou a advogada com um aceno de cabeça e perguntou do que se tratava. A doutora Beatriz abriu uma pasta, tirou alguns documentos e começou a falar. Disse que tinha sido procurada por mim para tratar de questões relacionadas ao nosso casamento, que tinha feito um levantamento completo dos nossos bens e que tinha identificado algumas irregularidades. Rafael ficou pálido. Tentou disfarçar, mas eu vi o susto nos olhos dele. Ela continuou, listando todas as movimentações financeiras suspeitas que ele tinha feito. As transferências para contas de terceiros, os imóveis colocados no nome da mãe dele, os investimentos escondidos. E então, ela jogou a bomba. Disse que eu tinha provas de tudo, que tinha documentos, prints, e-mails, e que se ele quisesse evitar um processo longo e desgastante, o melhor seria a gente resolver tudo de forma amigável. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, surpresa e talvez um pouco de respeito. Ele percebeu que tinha subestimado a mulher que estava sentada na frente dele.
Ele percebeu que eu não era mais a Mariana ingênua que confiava cegamente nele. Eu era outra pessoa. Eu era mais forte. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que ele não tinha feito nada de errado, que tudo tinha explicação. Mas a doutora Beatriz não deixou. Ela apresentou documento por documento, prova por prova, desmontando cada argumento dele. E no final, ele não teve escolha. Ele teve que aceitar os termos que a gente propôs. Termos justos, equilibrados, mas que garantiam que eu não ia sair dessa história prejudicada. Saímos daquela reunião com tudo encaminhado. O divórcio ia ser consensual, a partilha ia ser feita de forma justa, e ele ia ter que devolver tudo que tinha tentado esconder. Eu senti um alívio enorme, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Eu tinha conseguido. Eu tinha virado o jogo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O processo de divórcio correu sem grandes problemas, porque Rafael sabia que se ele tentasse complicar, eu tinha todas as provas necessárias para expor tudo o que ele tinha feito. Ele assinou os papéis, aceitou os termos, e cada um seguiu seu caminho. Ele saiu de casa, foi morar num apartamento alugado na Vila Mariana, e eu fiquei na nossa casa, que agora era só minha. No começo, foi estranho. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu andava pelos cômodos, olhava para os móveis, para as fotos que ainda estavam penduradas na parede, e sentia um aperto no peito. Mas aos poucos fui me acostumando. Fui tirando as fotos, mudando a decoração, trazendo coisas novas, cores novas, vida nova. Comprei plantas, coloquei vasos na varanda, abri as janelas para deixar o sol entrar. A casa foi se transformando, e eu também. Voltei a me dedicar às clínicas com uma energia renovada. A Fernanda e eu fizemos planos de expansão. Abrimos uma nova unidade na Zona Oeste, contratamos mais funcionários, investimos em equipamentos novos. O negócio estava crescendo, e eu estava orgulhosa do que a gente tinha construído. Orgulhosa de mim mesma, da minha capacidade de superar, de seguir em frente, de não deixar que a traição de um homem me definisse. Também voltei a cuidar de mim. Comecei a fazer terapia, coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Conversar com a psicóloga me ajudou a entender muitas coisas, a processar a dor, a raiva, a sensação de abandono. Ela me ensinou que eu não era culpada pelo que tinha acontecido, que eu tinha feito o melhor que podia com as informações que tinha na época, e que o importante agora era seguir em frente, aprender com a experiência e não deixar que isso me impedisse de ser feliz de novo. Voltei a sair com as amigas, coisa que eu tinha deixado de fazer durante os últimos anos do casamento. A gente ia para bares, restaurantes, cinemas, ria, conversava, desabafava. Elas me apoiaram muito, me ouviram, me deram força. E aos poucos, eu fui me sentindo viva de novo, inteira de novo. Um dia, uns 6 meses depois do divórcio, eu estava na clínica, atendendo uma cliente, quando recebi uma mensagem no celular. Era do Rafael. Meu coração deu um pulo. A gente não tinha mais contato, só trocávamos mensagens quando era absolutamente necessário para resolver alguma questão burocrática do divórcio. Abri a mensagem com o coração apertado, sem saber o que esperar. Ele dizia que queria conversar comigo, que tinha algumas coisas para dizer, que gostaria de me encontrar para tomar um café. Eu fiquei em dúvida. Parte de mim queria ignorar, bloquear, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra parte, a parte que ainda tinha perguntas sem resposta, que ainda precisava de um fechamento, aceitou. Respondi que tudo bem, que podia ser num café perto da clínica, num sábado de manhã. Quando chegou o dia, eu estava nervosa. Me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa que me deixava confiante, passei um batom vermelho, prendi o cabelo. Cheguei no café antes dele, pedi um cappuccino e sentei numa mesa perto da janela. Ele chegou alguns minutos depois, com uma aparência cansada, mais magro, com olheiras. Sentou na minha frente, pediu um café preto e ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele começou a falar.
Disse que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido, que tinha errado, que tinha sido egoísta, que tinha te tratado mal. Disse que não tinha desculpa para o que fez, que sabia que tinha te magoado, que tinha traído a confiança que você depositou nele. E então, ele pediu desculpas. Não era uma desculpa dramática, cheia de promessas vazias. Era uma desculpa sincera, carregada de arrependimento. Eu ouvi tudo em silêncio, segurando a xícara de cappuccino entre as mãos, sentindo o calor da porcelana. Quando ele terminou, eu respirei fundo e disse que aceitava as desculpas dele, mas que isso não mudava nada, que o que ele fez tinha me machucado profundamente, tinha quebrado algo que não podia ser consertado, que eu tinha seguido em frente, que estava bem, que estava feliz e que não tinha a intenção de voltar atrás. Ele balançou a cabeça, disse que entendia, que não esperava nada diferente e que só queria que eu soubesse que ele se arrependia. A gente terminou o café, conversou mais alguns minutos sobre coisas banais, sobre como estavam as clínicas, sobre como ele estava se virando sozinho. E então, a gente se despediu. Ele me deu um abraço rápido, apertado, e foi embora. Eu fiquei ali mais alguns minutos, olhando pela janela, vendo ele se afastar pela calçada, sumindo entre as pessoas. E senti que aquilo era realmente o fim, o fechamento que eu precisava. Hoje, mais de um ano depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer que estou bem. Estou mais do que bem. Estou feliz. As clínicas estão prosperando. Eu estou cercada de pessoas que me amam e me apoiam. E eu aprendi a me valorizar, a não aceitar menos do que eu mereço. Aprendi que confiar é importante, mas que proteger a si mesma é essencial. Aprendi que o amor não pode ser cego, que a gente precisa estar atenta, precisa questionar, precisa se posicionar. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história, é isso. Não deixem ninguém te fazer de idiota. Não deixem ninguém te tratar como se você fosse descartável. Se você sentir que alguma coisa está errada, investigue. Se você descobrir que está sendo enganada, haja. Proteja o que é seu. Proteja a sua dignidade. Proteja o seu futuro. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar sempre do seu lado é você mesma. E agora eu quero saber de vocês. Você já passou por uma situação parecida? Já descobriu que alguém estava te traindo, te enganando, te usando? Como você reagiu? O que você fez? Conta aqui nos comentários, porque a sua história também merece ser ouvida. E se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque a gente precisa se apoiar, precisa se fortalecer, precisa mostrar que a gente não vai abaixar a cabeça para ninguém.